Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Bom dia, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Esse vídeo é para responder duas perguntas me enviadas que são bastante pertinentes aos estudos que nós estamos desenvolvendo aqui no canal e aos estudos que eu estou desenvolvendo no jornal Corrente 93. A primeira pergunta é sobre essa questão do Crowley falar no início da vida dele, no início da carreira iniciática dele, que o Sagrado Anjo Guardião era o eu superior, e no final da vida dele ele trocar completamente de ideias sobre, ele mudar completamente de ideias sobre essa questão. E a segunda questão me enviada é sobre a demonização do Daimon, que é um tópico interessante para a gente estar abordando aqui de maneira rapidinha para responder essas perguntas. Então, o rapaz me enviou uma pergunta, na verdade não foi nem uma pergunta, foi um comentário debaixo de um vídeo que eu fiz, dizendo que o Crowley fala com todas as letras que o Sagrado Anjo Guardião era o eu superior naquele comentário popular que ele fez do Livro da Lei. Esse comentário foi publicado pelo Kenneth Grant com o nome de Os Comentários Mágicos e Filosóficos do Livro da Lei. Foi publicado pela UTO com o nome de A Lei é para Todos. E foi publicado no Brasil pela editora Pavani com o nome de Os Comentários do Livro da Lei, tradução de Marcelo Mota. Eu acho engraçado as pessoas se apegarem a esse comentário do Crowley como se fosse tábua de salvação. Só que o que as pessoas não sabem é que o Crowley ele renegou esse comentário completamente no final da vida dele. No dia 1º de abril de 1946, um ano antes aí da passagem dele, ele escreveu uma carta para o Butler, que aqui no Brasil tem um livro dele publicado que se chama Magia e o Mago. Nessa carta, o Crowley fala que ele, 25 anos atrás, na abadia de Telemann, ele fez um comentário do Livro da Lei e que são mais de 4.000 palavras escritas sobre as mais diversas imbecilidades que ele já poderia ter escrito sobre o Livro da Lei. E ele ainda diz que não teve coragem de pegar no manuscrito datilografado desse comentário do Livro da Lei desde que ele ficou pronto. Ou seja, no final da vida dele, o Crowley virou completamente as costas para esse comentário que todo mundo acha o mais foda de todos. Agora, isso a gente pode até abordar em outro vídeo, as questões pelas quais o Crowley estava passando que influenciaram diretamente nesse comentário que ele fez. Por exemplo, a gente pode citar a quantidade enorme de drogas que ele usava na abadia de Telemann. Veja bem, o Crowley utilizava drogas nas suas operações mágicas e isso não era contra a lei na época. Na época não existia essa demonização de drogas. Só que ele utilizava muito. E nessa época também ele estava passando pela iniciação dele de Ipsíssimos e estava sofrendo uma dor enorme pela perda da filha dele, pela perda de um dos alunos dele. Então foi um período da vida do Crowley muito atribulado. E muito dos significados que ele deu ao Sagrado Anjo Guardião nessa época, no final da vida dele, ele virou as costas completamente para isso. Então, assim, nós temos que ser mais lúcidos, porque se formos pegar toda a obra de Aleister Crowley, a melhor fase dele foi a melhor fase da obra dele foi a última etapa da sua vida. Foi quando ele escreveu aquele livro Magic Without Tears. Ok? Vamos passar agora para a segunda pergunta. Essa foi uma pergunta mesmo que o rapaz me enviou sobre a demonização do termo Daimon. Como é que isso aconteceu? E isso assim é interessante porque a demonização do termo Daimon também conta a história da morte da verdadeira vontade. E esse foi um dos maiores crimes que a Igreja Católica, que a cristandade fez contra a humanidade. Para a gente entrar nesse ponto,
primeiro nós precisamos voltar um pouquinho na história. A história da demonização do daimon está estritamente conectada ao encerramento da teoria ou ideia sobre a reencarnação dentro da Igreja Católica. Como é que é essa história? Durante os primeiros séculos da Era Vulgar, até o século V, na verdade, até o segundo concílio ecumênico da Igreja Católica, por volta de 531 ou 521, não me lembro bem a data, mas eu estou falando detalhadamente sobre esse assunto no meu livro Corrente 93, que está sendo publicado no jornal Corrente 93. Toda essa história da demonização do daimon está vinculada ao encerramento da teoria da reencarnação na igreja. Como que os primeiros cristãos da nossa era entendiam essa história de reencarnação? Através da teoria, através das ideias desenvolvidas pelos próprios gregos. O que os gregos ensinam sobre a reencarnação? Eles ensinam que a alma, quando ela vai encarnar, ela recebe 2 presentes. O primeiro presente é poder escolher a vida que ela quer ter. Então, a intenção, segundo os gregos, a intenção da alma escolher a vida que ela quer ter é passar por inúmeras experiências na Terra para que ela conquiste um estado, para que ela chegue a um ponto de encarnar e não se apegar a absolutamente nada na encarnação. Mas até ela chegar a esse ponto, ela precisa adquirir conhecimento. Então, ela encarna inúmeras vezes, ela come do fruto da árvore do bem e do mal inúmeras vezes para adquirir essa experiência. Então, se uma alma, no caminho da aquisição dessa experiência, ela escolhe ser um traficante, escolhe ser um bandido, essa é a vontade dela, essa é a verdadeira vontade dela por trás daquela encarnação. Então, esse é o primeiro presente que os deuses dão à alma. Você poder escolher a vida que você quer ter. Só que existe um grande problema. Quando você encarna, você esquece o objetivo pelo qual você encarnou. Você esquece da sua hereditariedade. Então, os deuses deram aos homens um segundo presente. Um espírito guardião. Um guia que possa ajudar a alma a se lembrar do seu objetivo, da sua verdadeira vontade por trás da encarnação. Então, o anjo guardião, o espírito guardião, a única função dele é auxiliar a alma a cumprir a sua tarefa, a sua verdadeira vontade. Porém, para a Igreja Católica, isso está muito ruim. Por quê? Porque toda essa história, toda essa ideia por trás da reencarnação, por trás do objetivo da alma em encarnar, vai completamente contra a doutrina cristã que estava se desenvolvendo a partir do século I, a partir do século II. Para a Igreja Católica, para a cristandade, você encarna não com um objetivo próprio, mas você encarna com a única função de cumprir os desígnios e os mandamentos de Deus. Caso contrário, você vai para o inferno. O inferno nada mais é do que o Tártaro dos gregos. O que os gregos falavam? Se você não cumpre a sua verdadeira vontade, se você não realiza o objetivo por trás da sua encarnação, então você vai para o santuário das almas caídas, que é o Tártaro. O Tártaro grego é a raiz, é a fonte do inferno cristão. Então, uma vez que você encarna com o objetivo de cumprir a palavra de Deus, a vontade de Deus, não existe uma entidade, não existe um mediador que te auxilie a realizar a sua vontade. Não existe vontade para você. Existe a vontade de Deus. Os gregos chamavam esse espírito guardião de daimon.
E falavam que esse espírito guardião é um intermediário entre os homens, entre a humanidade e os deuses. Mas para a doutrina cristã da igreja, o único intermediário entre os homens e Deus é Jesus Cristo, representado pela própria igreja. Portanto, essa história de um daimon te acompanhar e sussurrar no seu ouvido para auxiliar a sua verdadeira vontade, auxiliar você a cumprir o objetivo da sua encarnação, é completamente eliminado na Igreja Católica. Se tem alguém que fica falando no seu ouvido qualquer coisa, se trata de um demônio, se trata de uma tentação. Você tem que seguir os desígnios de Deus. Para o cristão, não existe os desígnios, não existe a sua verdadeira vontade. Portanto, foi dessa maneira que o termo daimon foi demonizado. Ele virou demônio quando a Igreja Católica passou a entender que essa entidade, que é o seu sagrado anjo guardião, que é o seu espírito guardião, que sussurra no seu ouvido, te auxiliando a realizar a sua verdadeira vontade, na verdade, é um demônio. Então, o que ela fez? Jogou esse daimon demonizado no arquétipo, no inconsciente coletivo da humanidade, e hoje nós temos o demônio cristão, que nada mais é do que uma corrupção do termo daimon, que é entendido como seu espírito guardião. É por isso que o Crowley fala no Magic, no Magia em Teoria e Prática, que esse diabo da Igreja Católica, ele não é inimigo da humanidade, mas é aquele que impele a humanidade a despertar. Ou seja, o seu daimon pessoal, o seu sagrado anjo guardião, que te auxilia a executar a sua verdadeira vontade, que te auxilia a você se tornar na estrela que você é. Foi assim que o termo daimon foi demonizado pela Igreja Católica e é assim que hoje as pessoas consideram. Ok? Isso é um crime contra a humanidade. Dizer que o homem não tem uma verdadeira vontade. Amor é a lei, amor sob vontade.